Bem-vindos ao Café e Vademecum, nosso episódio 05 de Direito Constitucional. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais densos e decisivos para qualquer concurso da área jurídica, os direitos fundamentais. A nossa missão aqui é organizar o conhecimento, vamos decifrar a arquitetura desses direitos na Constituição, começando pela base. O que diferencia um direito de uma garantia? Depois, vamos navegar pela evolução histórica, pelas características que são, assim, questão certa em prova e, claro, analisar a jurisprudência mais quente do STF sobre temas como direito à vida, aborto, liberdade de expressão e o habeas corpus. Vamos lá. Para começar, vamos direto a um ponto conceitual que, olha, derruba muito o candidato. A gente lê no título 2 da Constituição dos direitos e garantias fundamentais. Parece a mesma coisa, mas não é. Qual a distinção técnica que o examinador espera que a gente saiba? Essa é a base de tudo, né? A doutrina clássica e que é adotada pelas bancas faz uma separação muito clara. Os direitos fundamentais são as normas de conteúdo declaratório. Declaratório. Isso. Ou seja, são as disposições que simplesmente declaram, que reconhecem a existência de um bem jurídico, de uma prerrogativa. O exemplo perfeito é o artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional. A norma está só declarando um direito. Ok, é a afirmação da existência de um valor protegido. E as garantias, onde elas entram? As garantias fundamentais são as normas de conteúdo assecuratório, são os instrumentos, as ferramentas que a própria Constituição nos dá para proteger os direitos declarados. Elas servem para assegurar o exercício daquele direito. Ah, boa. Seguindo o mesmo exemplo da liberdade de locomoção, se esse direito for violado ou ameaçado, qual ferramenta a gente usa? O habeas corpus. Exatamente. O habeas corpus, previsto no artigo 5º, inciso XV8. O HC não é o direito em si, ele é a garantia que o protege. Faz todo sentido. Uma coisa é o bem, outra é, tipo, o alarme que protege o bem. E essas garantias podem atuar antes ou depois da violação, certo? Exatamente, elas têm esse duplo caráter. Podem ser preventivas para impedir que a lesão ao direito aconteça. Como um salvo-conduto. Isso, como no caso de um habeas corpus preventivo, que gera um salvo-conduto. Ou podem ser repressivas, para reparar uma lesão que já ocorreu, como no habeas corpus repressivo que busca um alvará de soltura para quem já foi preso ilegalmente. Perfeito. Entendido o que, vamos para a evolução, o como chegamos até aqui. É muito comum a gente ouvir falar em gerações de direitos, mas a doutrina mais moderna parece preferir o termo dimensões. Por que essa mudança? Essa preferência por dimensões é mais do que um preciosismo acadêmico, sabe? Ela tem uma lógica jurídica por trás. Qual seria? O termo gerações passa uma ideia meio equivocada de sucessão, de que uma nova geração substitui ou supera a anterior. E não é isso que acontece. Ah, entendi. A ideia de dimensões reflete com mais precisão o fenômeno de acumulação e coexistência. Uma nova dimensão se soma às anteriores, expandindo o catálogo de direitos. Sem revogar os que já existiam, elas se complementam. Certo. É como se fossem camadas que vão se somando. E como essas dimensões se estruturam? Vamos revisar. De forma bem sistematizada, para fins de prova, a gente tem a primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos. As liberdades clássicas. Exato. Os direitos de defesa do indivíduo contra o Estado. Aqui a tônica é a abstenção estatal, uma liberdade negativa, um não fazer do Estado na esfera individual. Um dever de não interferência, basicamente. E a segunda? A segunda dimensão abrange os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui a lógica se inverte. Não basta mais o Estado só se abster. Ele precisa agir. São direitos que exigem uma prestação positiva do Estado. Um fazer estatal. Isso, para garantir condições mínimas de dignidade, como saúde, educação, trabalho. O que me leva a uma dúvida. Essa mudança de um Estado que não faz para um que faz não gera uma tensão? Como o sistema equilibra isso? Gera uma tensão constante, e é justamente aí que mora a complexidade do direito constitucional moderno. O equilíbrio é buscado pela ponderação de princípios, pela alocação de recursos, o que nos leva a discussões como reserva do possível e mínima existencial. Certo. Mas, voltando às dimensões,
Temos a terceira dimensão, os direitos de solidariedade ou fraternidade. A titularidade aqui é difusa, coletiva. Transindividual. Perfeito. Não pertencem ao indivíduo, mas a toda a coletividade. O grande exemplo é o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a partir daí o debate fica mais acadêmico, né? Quarta e quinta dimensões que ainda não são consenso, mas podem aparecer em provas mais aprofundadas, correto. Exato, não há consenso, mas é bom conhecer as correntes. Paulo Bonavides fala numa quarta dimensão ligada à globalização, à democracia direta, ao direito à informação. Já Norberto Bobbio associava aos desafios da engenharia genética. E a quinta? A quinta dimensão, proposta também por Bonavides, seria o direito à paz. Para concursos, o essencial mesmo é dominar as três primeiras e saber que as outras são controversas. Essa ideia de que os direitos coexistem nos leva a outro ponto crucial: as características deles. Nenhum deles é um cheque em branco, né? De forma alguma. A primeira e mais importante característica é a limitabilidade ou relatividade. Não existe direito fundamental absoluto no nosso ordenamento. Nenhum? Nenhum. Todos, sem exceção, podem ser relativizados diante de um caso concreto para se harmonizarem com outros direitos. Mesmo o direito à vida? Mesmo o direito à vida, como a gente vai ver ao falar da pena de morte. Outra característica é a concorrência. Vários direitos podem ser exercidos ao mesmo tempo. Você pode exercer sua liberdade de expressão numa manifestação pública, exercendo também o direito de reunião. E quanto à possibilidade de, vender ou abrir mão desses direitos? Aí entram duas características que andam juntas: a inalienabilidade e a irrenunciabilidade. São inalienáveis porque não têm conteúdo econômico, não podem ser vendidos. E são irrenunciáveis porque o titular não pode simplesmente se desfazer deles. A pessoa pode não exercer, mas não pode renunciar ao direito em si. Exato. E, por fim, são imprescritíveis. O não exercício de um direito fundamental ao longo do tempo não faz com que ele se extinga pela prescrição. Perfeito. Agora, um tema que conecta direitos fundamentais com o direito internacional e que sempre está nos editais: tratados de direitos humanos. Como eles entram no nosso sistema? O ponto de partida é o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que veio com a emenda 45. Ele criou um rito especial. Um tratado de direitos humanos, para ter status de emenda constitucional, precisa ser aprovado em cada casa do Congresso, 2 turnos, 3/5 dos votos. Exatamente, um quórum qualificadíssimo. Ok, mas e se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado, só que sem seguir esse rito todo? Ele vira uma lei comum? Não. E essa é a grande tese firmada pelo STF, que é fundamental saber. Se for um tratado de direitos humanos, aprovado sem o rito do parágrafo 3º, ele não terá status de emenda, mas também não será uma lei comum, ele terá um status supralegal. Supralegal. Ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. Perfeitamente. Na prática, isso significa que ele pode paralisar a eficácia de leis que sejam contrárias a ele. Entendido. E quem pode invocar esses direitos? O caput do artigo 5º fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. Essa lista é fechada? De jeito nenhum. O STF e a doutrina majoritária consolidaram uma interpretação ampliativa. A titularidade se estende a brasileiros, natos e naturalizados, a estrangeiros, mesmo os não residentes, que estão só de passagem pelo Brasil. E pessoas jurídicas também, né? Também naquilo que for compatível com a sua natureza, como o direito à propriedade ou a honra objetiva. O julgado emblemático aqui é o HC 74051, onde o Supremo afirmou que a proteção constitucional se estende a todos que se encontrem sob a jurisdição do Estado brasileiro. A universalidade dos direitos seria incompatível com uma interpretação restritiva. Ótimo, a base teórica está sólida. Vamos agora para a análise de direitos em espécie, começando pelo primeiro de todos, o direito à vida. Como a Constituição o protege e, crucialmente, como ela própria o relativiza. O direito à vida está no caput do artigo 5º e em tratados como a Convenção Americana.
A principal relativização prevista no próprio texto constitucional é a pena de morte. Certo. A regra, no artigo 5º, inciso XLV, é a vedação absoluta de penas cruéis e da pena de morte. No entanto, o mesmo inciso faz uma ressalva, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, a única hipótese constitucionalmente admitida para a pena de morte é no contexto de guerra declarada. E é importante lembrar que a regra geral de vedação à pena de morte é cláusula pétrea. Precisamente. Não pode ser abolida nem por emenda. Outra área de intensa discussão sobre a relativização do direito à vida é o aborto. O Código Penal, no artigo 128, prevê duas excludentes de ilicitude: o aborto necessário, para salvar a vida da gestante, e o sentimental, no caso de estupro. Mas o debate não parou aí, né? O STF foi provocado a se manifestar e expandiu essas possibilidades. Sim. O primeiro grande marco foi o julgamento da ADPF 54, em que o Supremo decidiu que a interrupção da gestação de feto anencefálico não é crime. Qual foi o fundamento? O tribunal entendeu que, nesse caso, não há vida em potencial, e obrigar a mulher a levar a gestação a termo seria um ato de tortura, violando a dignidade dela. E depois veio uma decisão ainda mais polêmica da primeira turma. Exato. No HC 124.306, a primeira turma do STF, num caso específico, entendeu que a criminalização da interrupção voluntária da gravidez durante o primeiro trimestre seria inconstitucional. Mas essa decisão vale para todo mundo? Não. Isso é fundamental para qualquer prova. Essa decisão foi em sede de habeas corpus com eficácia só inter partes. Ou seja, valeu somente para aquele caso concreto. Não é uma regra geral. Exatamente. Não tem efeito vinculante para o resto do Brasil. Perfeito. Saindo do direito à vida e entrando no direito à liberdade. Vamos focar na liberdade de locomoção e na sua garantia por excelência, o habeas corpus. A liberdade de locomoção está nos incisos 15, que diz que é livre a locomoção, e LXI, sobre a prisão. A garantia, como já vimos, é o habeas corpus. O artigo 5º, LX 88, diz que ele será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. E ele tem características muito próprias, não é? É uma ação extremamente acessível. Sim, ele é marcado pela gratuidade e pela informalidade. Não precisa de advogado, não tem custas, qualquer pessoa pode impetrar um HC em favor de outra. Inclusive pessoa jurídica. Isso, pessoa jurídica pode ser impetrante, mas nunca poderá ser a paciente, pois não possui corpo físico e, portanto, não tem sua liberdade de locomoção cerceada. E nos últimos anos, o STF inovou ao admitir uma modalidade que não está expressa na lei, o habeas corpus coletivo. Uma decisão que veio num contexto social muito forte, muito dramático. Foi no julgamento do HC 143.641, impetrado para proteger mulheres grávidas, puérperas ou mães de crianças pequenas que estavam em prisão preventiva. E a corte percebeu que analisar caso a caso seria ineficaz, né? Exatamente. E decidiu dar um tratamento coletivo, determinando a substituição da prisão preventiva por domiciliar para todas as mulheres naquela situação, com algumas exceções. Foi uma verdadeira engenharia jurídica. Como o STF fundamentou a criação de uma figura que não existia formalmente. Foi um exemplo de ativismo judicial para concretizar um direito fundamental. A Corte usou por analogia o artigo 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão dos efeitos de um recurso, e para definir os legitimados aplicou, também por analogia, o rol do mandado de injunção coletivo. Incluindo MP, defensoria, partidos políticos. Exatamente. Para fechar nosso roteiro, vamos a outro direito fundamental explosivo, a liberdade de manifestação do pensamento. Qual é a regra geral e qual o limite que a própria Constituição já impõe de cara? A regra está no artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento. É um pilar da democracia. No entanto, a parte final do mesmo inciso traz o limite mais fundamental, sendo vedado o anonimato. E por que essa vedação? A razão é simples. Liberdade vem com responsabilidade.
A vedação ao anonimato garante que, se alguém cometer um abuso no exercício desse direito, possa ser identificado e responsabilizado. Certo, mas isso lida com a forma. E quanto ao conteúdo? Onde o STF traça a linha entre a livre expressão e o que não é tolerado, como o discurso de ódio? Esse é o ponto nevrálgico. O STF tem uma jurisprudência consolidada de que o chamado discurso de ódio, o hate speech, não está protegido pela garantia da liberdade de expressão. Ou seja, não é opinião, é crime. É um ato ilícito. Manifestações que incitam violência, discriminação ou ódio contra grupos vulneráveis não são consideradas opinião. E quais julgados são essenciais para a gente entender esse posicionamento? Podemos citar alguns. Na AP 1044, o plenário foi categórico. Liberdade de expressão não é escudo para a prática de crimes. Em outra frente, na RCL 38.782, o STF reforçou que a regra é liberdade, vedando a censura prévia de obras artísticas. A responsabilidade é sempre posterior. E conectando com o anonimato? Tem o HC 106.152. A Corte definiu que uma denúncia anônima, por si só, não pode iniciar uma investigação criminal. Ela exige diligências preliminares para confirmar os fatos. O anonimato é vedado para o autor da manifestação, mas também não pode ser a única base para a ação do Estado. Então, fazendo um balanço, o que fica claro é que os direitos fundamentais não são um conjunto de regras estáticas. São um sistema vivo, né? Cheio de tensões, cujos contornos são constantemente definidos pela jurisprudência do Supremo. Perfeitamente. A leitura da letra da lei é o primeiro passo, mas para um concurso de alto nível é preciso compreender como esses conceitos são aplicados nos casos difíceis que chegam à Suprema Corte. Eles são o campo de batalha onde a teoria vira realidade. E fica uma provocação final para aprofundar os estudos conectando vários pontos que a gente discutiu. A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais diz que eles também se aplicam nas relações entre particulares. Certo. Pensando nisso, como a autonomia privada e a liberdade contratual devem ser ponderadas quando colidem com direitos fundamentais. Por exemplo, nas regras de moderação de conteúdo de uma plataforma digital ou nos estatutos de uma associação privada. Uma excelente questão que mostra como esse debate está longe de terminar. Agradecemos a audiência e encerramos aqui mais um Café e Vademecum. Bons estudos e até a próxima.